neurológica. Ele já fala de uma epilepsia que hoje nós sabemos que são setorializados nos lobos e que geram o fulgor epiléptico. É esse cara que acreditava. O outro que eu sou fã de Léo e sou fã de Freud. Segundo Freud, muda toda uma concepção de mundo, uma concepção de personalidade, quando cria em 1879 a psicanálise. Então a gente vai fazer uma breve abordagem do antissocial, do psicopata, usando os dois termos, porque o termo vulgarmente conhecido é psicopata, né? O antissocial. Ele é quem vai melhor explicar como é que nasce, como é que surge o antissocial. 1923, Carl Schneider estuda e denomina de personalidades psicopáticas aquilo que eram chamadas de neuroses. As chamadas personalidades psicopáticas para Schneider ainda não vêm a ser o antissocial especificamente. O antissocial vai ser o psicopata malévolo, o psicopata malvado, desalmado para Schneider. Porque todos os outros transtornos da personalidade, ou neuroses à época, eles eram considerados como psicopatas. Advém daí o termo psicopata. O psicopata, que na acepção da palavra seria o quê? Uma patologia psicológica. Uma patologia não diretamente fisiológica. E ficava uma coisa meio sem rumo, meio sem nexo, né? Uma patologia que não tem uma base no fundo fisiológica. Dizia Schneider, o psicopata não tem uma psicopatia no sentido de quem tem uma tuberculose ou algo transitório, mas ele é um psicopata. Psicopata é uma maneira de ser no mundo, é uma maneira de ser estável. Hoje nós trabalhamos na área de psicologia, sabendo que o quê? Que a personalidade é uma estrutura que guarda uma certa estabilidade pela vida. Eu chego a chocar principalmente meus alunos e mais minhas alunas. Eu sou mais jovem no segundo, terceiro período. Quando eu coloco minhas músicas de DJ da madrugada, no Facebook, boto assim, e se não deu certo, não dá mais nunca. Sabe por quê? É possível, tudo na vida é possível. A ciência hoje trabalha com a variância, mas personalidade não muda da noite para o dia. Personalidade mantém uma certa estrutura, pode mudar os traços aparentes. Esse carinha que nós vamos estudar aqui, esse rapazinho, ou essa mocinha, o antissocial, ele aparenta uma mudança com maior facilidade. Nós vamos ver como é que ele ou ela podem ser propícios ao delito, ao crime. Então vamos à frente. Schneider acrescenta que a conduta do psicopata nem sempre é toda psicopática, existindo momentos, fases e circunstâncias de condutas adaptadas, as quais permitem que ele passe desapercebido em muitas áreas de desempenho social. Ele ainda, ao estar tratando do psicopata, ele ainda está se referindo a todas as neuroses, a todos os transtornos de personalidade. Essa dissimulação garante sua sobrevivência social. Durante uma evolução do tempo, o nosso objeto de estudo, o antissocial, o psicopata vulgarmente conhecido, ele foi denominado de várias formas. Começa com Pinel, mania sem delírio, monomania sem delírio, denominada por Esquirol, loucura moral e sangue, denominada assim por Pritchard, psicopata, Schneider, Kretschmer começam a trabalhar com essa denominação, sociopata mais recentemente, condutopata, que é uma denominação de brasileiro, e do Arturo Palomba, começa a chamar de condutopata, seria um doente, entre aspas, na conduta. Então eu quero que percebam, eu peço que percebam, como sempre se trata com eles sem uma patologia, porque não há uma patologia. Nós vamos mostrar que algumas correntes tentam mostrar, mas assim, ainda muito timidamente, que ele possa eventualmente ser um doente, mas muito timidamente e com um universo pesquisado muito pequeno para estatisticamente ter valor, ter relevância. Então vejam bem, e hoje, a partir dos DSMs, portador do transtorno da personalidade antissocial. DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. É o órgão pela Associação Internacional de Psiquiatria dos Estados Unidos, uma
com uma forte corrente, assim, uma forte orientação psicanalítica, de que é preferível, nesses casos de patologias mentais ou de transtornos da conduta, digamos assim, é preferível do que o ICD-10, por alguns motivos. É um trabalho especializado. É um trabalho voltado só para patologias ou perturbações da saúde mental. Então é especializado ao contrário do ICD-10. Muita gente confunde a psicopatia com doença porque ela está lá relacionada também no ICD-10, o antissocial. E o ICD-10 é Código Internacional de Doenças. Então muita gente confunde a doença porque está no ICD-10. Mas o próprio ICD-10 mostra que é um transtorno da conduta. Ou além, é um transtorno da personalidade, da qual decorre a conduta. Né? Então, vejam bem. Falei no introito sobre normalidade e anormalidade. E peguei uma citação de David Holmes, talvez hoje o autor mais completo sobre transtornos mentais. Transtornos mentais diretos ou transtornos da personalidade. Ele diz que comportamento anormal é o comportamento que é pessoalmente angustiante ou pessoalmente incapacitante. Ou é culturalmente, olha o exemplo do padre, o exemplo do pastor, tão afastado da norma que os outros indivíduos o julgam como inapropriado ou mal adaptativo. Isso é Holmes. Vamos estabelecer também a diferença do que é a personalidade. Personalidade advém, o termo personalidade é uma criação bem psicanalítica, né? E advém de quê? Advém dos termos do termo persona. Personas eram as máscaras antigas do teatro antigo, utilizados para a interpretação dos personagens. Não se trabalhava na época da antiguidade com a interpretação facial. Então, se o personagem estava triste, vinha a máscara de tristeza, com as lágrimas caindo. Eram as personas do teatro da antiguidade. Então, o termo é adaptado e chama-se de personalidade justamente esse conjunto de padrões que são consistentes ao longo da vida e que formam uma estrutura da forma de ser única de cada indivíduo. É a personalidade que faz cada indivíduo um universo. Cada indivíduo único e diferente, completamente diferente de outro. Você não vai encontrar dois indivíduos iguais. Você, por exemplo, gêmeos, às vezes tem uma reação impulsiva parecida, mas não são 100% iguais. Então você é justamente nessa formação que nós vamos encontrar distúrbios, malformações que possam levar a uma inadaptabilidade daquele que vai ser um antissocial. Então vamos passando, vamos seguindo. A personalidade é formada de caráter e temperamento. Temperamento e caráter. Temperamento. Qualquer qualidade emocional ou comportamental, diferencial que seja moderadamente estável, cujo surgimento na infância é influenciado pela biologia herdada. Temperamento é biológico, temperamento é genético. E o caráter o que é? O modo de postar-se ante o mundo e direcionar as devidas respostas aos mais diversos estímulos, adquirido a partir da internalização de valores. Frustrações, vivências em geral, todas elas servem para formar o caráter do indivíduo. É por isso que na ciência moderna se sabe hoje que, apesar do temperamento ser muito importante, Freud trabalha mais com o temperamento, ele aborda muito o aspecto animal do homem. Lombroso, que é contemporâneo de Freud, mas não temos notícia bibliográfica de que os dois possam ter se conhecido. Freud está lá na Áustria, Lombroso aqui na Itália, aqui não lá na Itália, não é? E eles falam coisas parecidíssimas. Por exemplo, Lombroso diz no seu livro O Homo Delinquente, o livro que origina a criminologia moderna, a criminologia em geral, ele diz o seguinte: toda criança é um criminosozinho nato. Olha, alguns, com o crescimento, se adaptam à sociedade e viram cidadãos normais. Outros não, aqueles que efetivamente são criminosos natos, continuam criminosos natos. Determinista, né? Hoje a ciência se afasta do determinismo.
Mas o grosso mostra também aquele aspecto animal da criança. Eu uma vez participando de um debate com os colegas da psicologia, lá na faculdade de psicologia, e duas pessoas especialistas na área discutiam. Um dizendo que não gostava de Freud, porque Freud partia do princípio que todo homem era mau, todo ser humano era mau. E o outro dizendo não. Freud disse que Freud achava que o ser humano era bom, eu queria a palavra, ele disse, olha, eu vou falar com o leigo. Mas por que eu me sinto na autoridade de falar? Porque Freud sustentava que o psicanalista não deveria ser nem formado em medicina, nem em psicologia, para que o método da livre associação não fosse contaminado, digamos assim, por princípios, por postulados clínicos, fisiológicos. Aí eu disse, eu não entendi assim não. Eu entendi que Freud diz que o homem não é bom nem mal, é animal. E nós temos medo desse aspecto animal da gente. Quantas vezes nós empurramos a nossa sexualidade lá para dentro do medo, o terror, o pavor, né? Quantas vezes nós exacerbamos um mecanismo de defesa do psiquismo, podendo levar o cidadão normal ao crime? Eu bato muito, por exemplo, quando eu começo criminologia a trabalhar com o desenvolvimento do crime, eu começo a trabalhar com os mecanismos de defesa. Como é que o ser humano normal entre aspas, mas sem nenhum desses transtornos pode ser um criminoso. E o mecanismo de defesa pode até estar na base de influência. Como eu disse, não falamos em fatores determinantes. Hoje a criminologia trabalha com fatores que influenciam. Hoje trabalhamos com o princípio da variância. Então, por exemplo, existem patologias mentais que exacerbam a agressividade, como, por exemplo, a esquizofrenia paranoide. Mas eu, esquizofrênico paranoide, posso delirar no sentido de que sou um justiceiro. Posso alucinar vendo Deus e me mandando fazer a justiça da terra, sair matando as pessoas. A Jade esquizofrênica paranoide pode delirar no sentido de que é a salvadora da terra e que tem que curar as doenças. Porque eu posso me transformar num criminoso e ela não, com o mesmo fator de influência. Porque o processo que precede o crime é um processo comportamental. E como todo processo comportamental, ele é complexo. Então há uma inter-relação entre fatores e contra-fatores. Por exemplo, nós trabalhamos em criminologia com a hipótese de que a religiosidade pode ser um contra-fator no cometimento do crime. A escola de Chicago, criada, é uma escola sociológica em 1930, trabalha com a hipótese de que a sociedade moderna é mais violenta e produz mais antissociais porque se afastou de mecanismos primários de controle. Quais eles? Família, vizinhança, religião. Os três mecanismos primários de controle. E a nossa sociedade cada vez se afasta. Por esses princípios, até a dona Candinha, aquela que fica na janela olhando quem namorou, quem chegou tarde, quem chegou cedo, tinha uma função importante na sociedade. O Raimundo Palmeira saiu para beber e voltou dirigindo. Aí diz assim, eu não vou dirigindo porque a dona Caninha pode vir e vai contar amanhã que eu estava bêbado. Então já exerceu uma certa função de controle. Então vejam bem. E esse caráter vai se formando a partir dessa internalização de valores. Algumas pessoas não recebem esses valores perfeitamente. E aí tem essa personalidade mal formada. E aí pode o animal se manifestar. Um exemplo de influência de um mecanismo de defesa do psiquismo. Formação de reação junto com a projeção. Na formação de reação eu inverto o sentimento. Eu inverto o sentimento. Eu tenho uma namorada que eu aperto, não vale nada. Eu sinto uma necessidade tremenda de estar dizendo a todo mundo que eu adoro, que ela é linda, maravilhosa, é a melhor mulher do mundo. Eu tenho